Olá, eu sou Flávia Alves dos Santos, estudante de licenciatura em Física, e vou apresentar o meu trabalho sobre cálculo 2. Bom, eu vou explicar sobre o teste da integral, como ela é e como ela funciona, e ela nos ajuda a determinar a convergência de uma série comparando a uma integral imprópria. E é usado para definir convergência de séries de números reais, ou seja, o teste da integral ela vai nos ajudar a comparar uma série com uma integral e saber se ela vai convergir ou se ela vai divergir. Bom, nós vamos comparar uma série com uma integral e nós sabemos que uma série vale de 1 até mais infinito e como vamos comparar ela com uma integral, a gente tem que saber se a gente pode usar esse teste com qualquer tipo de integral ou série. E não. Primeiro a gente tem que analisar algumas hipóteses relacionadas à integral para saber se pode usar o teste ou não. Ou seja, um exemplo, em uma integral 1 sobre 2n, o que a gente vai observar? A gente vai observar o 1 sobre o 2 elevado a x. Então, a gente não vai poder usar o teste da integral com qualquer tipo de função, certo? Bom, suponha que f seja uma função contínua, positiva e decrescente. Gente, toda integral e série ela tem que ser contínua, positiva e decrescente para ser usado o teste da integral. Se não for assim, não tem como aplicar o teste. Em uma função de 1 a mais integral e seja n igual a fn ou f de x. Então, se a série de 1 até mais infinito é convergente, se e somente se a integral imprópria de f de x dx for convergente, ou seja, se a integral de f de x for convergente, a integral ela vai ser convergente. A série ela vai ser convergente. Se a integral for divergente, a série vai ser divergente. Ou seja, pelo teorema da convergência monótona, uma série AN de termos não negativos convergentes, se e somente se, sua sequência de somas parciais é limitada superiormente. Se a integral for convergente, a série vai ser convergente. Se a integral for divergente, a série vai ser divergente. Bom, eu vou aplicar esse teste de integral em uma série A, que é uma série harmônica, que ela também pode ser aplicada em uma série P, que eu vou mostrar no slide posterior. Bom, nessa série P, primeiro a gente tem que analisar algumas hipóteses, igual eu tinha comentado. Essas hipóteses, ela tem que mostrar que a integral ela é positiva, decrescente e contínua. Tá, vamos analisar essa função. Bom, essa função f de x, ela é contínua no intervalo de 1 até mais infinito. Então, tá ok, porque ela é contínua. A segunda hipótese é que 1 sobre x vai ser maior que zero. Ou seja, para qualquer ou igual a n de 1 até mais infinito. Então, tá ok, porque ela tem que ser maior que zero. E f de x vai ser decrescente no intervalo de 1 até mais infinito. Então, tá ok as hipóteses. Então, a gente vai poder aplicar a integral nessa função. Então, vamos examinar a integral. Eu peguei uma função de f de x 1 até mais infinito, de 1 sobre x para ficar mais fácil para entender. Primeiro, a gente vai usar a definição da integral imprópria, né? Depois a gente vai achar a primitiva da função 1 sobre x.
Depois a gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo, né, para a gente saber o limite da função, porque o ln aplicado em um número que tende a mais infinito, ele vai ficar para o infinito. E o ln de 1, todos sabemos que é zero. Então, só vai sobrar o resultado mais infinito, que é o limite dessa função. Então, se a resposta deu mais infinito, então, portanto, pelo teste da integral, essa função ela vai divergir, porque ela vai para o mais infinito. Bom, vamos analisar também a série P, né? Ou seja, nessa série P, o P ele tem que ser diferente de 1 e tem que ser maior que 0. Então, ele não pode ser igual a 1 e tem que ser maior que 0. Vamos analisar as hipóteses. O f de x, que é 1 sobre x elevado a p, ela vai ser contínua, positiva, no intervalo de 1 até mais infinito. Por quê? Porque o x ele é positivo, então ele vai ser contínuo. Bom, na segunda hipótese, f é decrescente no intervalo de 1 até mais infinito. Então, o P a gente tem que observar o sinal, porque o valor dessa função ela vai depender do valor de P. Se P for negativo, ela pode divergir, e se P for positivo, ela pode convergir. Bom, como a gente analisou as hipóteses, as duas hipóteses, deu ok, porque a função ela é contínua positiva de 1 até mais infinito, e ela é decrescente no intervalo de 1 até mais infinito. Então, está ok as hipóteses. Vamos examinar essa função, né, de 1 até mais infinito da função, aplicando a definição da integral imprópria. Depois a gente vai encontrar a primitiva dessa função, né, que é o limite, né, da função de a até mais infinito. E lembrando que P ele tem que ser diferente de 1. Ele não pode ser igual a 1. Depois a gente vai aplicar de 1 até A usando o teorema fundamental do cálculo. E a gente pode observar que nesse x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1, a gente pode observar que ele tem um fator comum. E como ele tem esse fator comum, a gente pode colocá-lo em evidência. Ou seja, para saber o limite, vai depender do valor de P. Por isso, a gente tem que colocar esse fator comum em evidência. Se o P for maior que 1, o A, que é igual a menos P, o A, que é igual a P menos 1, ele vai ficar positivo. E ele é um denominador que faz ir para mais infinito. Como P faz o denominador ir para mais infinito, então, esse 1, que é igual a 1 sobre A elevado a P menos 1, ele vai tender a infinito. Bom, então, 1 que vai ser igual a menos P mais 1 menos 1, ele vai ser maior que 1. Ou seja, a série P, ela converge se P for maior que 1 e ela diverge se P for menor que 1, pelo teste da integral. Se o P sobre menos P mais 1 e 1 sobre A elevado a P menos 1, se o P for menor que 1, esse denominador ele vai ficar negativo. Então,
é a mesma coisa que ver um infinito no numerador. Então, se o P for menor que 1, ele diverge para o infinito. Então, nessa questão, nós vamos ter dois resultados. Se P for negativo, ele vai para o infinito. Se P for negativo, como é que fala, gente? Bom, se a série P ela convergir, é porque o P vai ser maior que 1. Se ela divergir, o P vai ser menor que 1. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada.